No Brasil, a pequena cidade de Atibaia passou a ser nacionalmente conhecida graças à figura do professor Hirota, um homem com supostos poderes de cura. Segundo suas próprias palavras, a chave de seu método é a transmissão de energia positiva através de massagens e tratamentos espirituais. Hoje, em sua casa, ele atende centenas de pessoas que vêm do país inteiro. Eu, quando coloco a energia, sem querer, sem saber, a pessoa está acordando um milagre. Eu passei por esse tratamento por 6 semanas seguidas. Na 6ª semana, ele falou pra mim, você não precisa vir mais, você já está curado, já pode começar a tentar engravidar. Eu tenho rinite muito forte, já usei vários remédios e nunca curou. E minha filha já tem rinite, depois que ela fez o curativo, nossa, começou a sair bastante secreção do nariz, sabe? Então é como se estivesse limpando toda a dor. Desde tempos pré-históricos, os homens sempre tiveram o instinto de massagear o corpo para aliviar dores. Na China, o livro do Kung Fu foi a primeira obra a apontar os benefícios da massagem com fins terapêuticos. No Ocidente, a prática foi difundida pelos gregos, que a utilizavam para tratar os atletas olímpicos. Queimação aqui na minha perna descendo, então é do nervo ciático. O professor Hirota veio do Japão para a América Latina com sua família e se instalou na cidade de Atibaia. Logo ficou conhecido na comunidade local, já que lhe atribuíam capacidades especiais. Assim, passou a se dedicar exclusivamente a atender os vizinhos que solicitavam suas curas. Porque eu estou cuidando aqui, eu estou procurando o local mau. Procurando onde o local defeito. Com pé. Para quem procura solucionar seus problemas de coluna, Hirota inicia seu tratamento de modo muito particular. Ele sobe em cima dos pacientes e trata de encontrar a causa das dores com a planta dos pés. Uma vez achado o ponto, ele recorre a massagens com as mãos e ao que ele chama de golpes de energia. Eu não consigo ficar de pé mais que 3 minutos, já começa a queimar. Então ele fazendo a massagem, a coluna, vai melhorar o nervo ciático. Seguindo os fundamentos das milenares técnicas chinesas, Hirota busca restabelecer em seus pacientes o equilíbrio do Qi, a energia do corpo, e assim chegar a uma harmonização espiritual, física e mental. Um dos casos mais complexos atendidos pelo professor Hirota é o de Nivaldo, que passou por uma cirurgia de coluna e ainda não consegue andar normalmente. Está na cadeira de roda faz 3 anos, ele fez uma cirurgia na coluna, né? Que foi informado pelo médico que a fase de recuperação seria demorada, né? Porém, a gente não imaginava que seria todo esse tempo. Eu acredito que o médico fez a parte dele, agora eu estou precisando de uma ajudazinha espiritual, a mão de Deus, né? Que é o que propõe o professor Hirota, né? Até onde podem chegar os efeitos da suposta energia transmitida por Hirota? A harmonização proposta por ele poderia fazer caminhar um homem que está em cadeira de rodas? Em São Paulo, cada vez mais pessoas recorrem ao professor Hirota com a esperança de encontrar uma cura que a medicina não pode oferecer. É o caso de Nivaldo, que procura voltar a andar sem dificuldades após uma cirurgia na coluna. Foi preciso colocar 6 pinos de titânio na minha coluna lombar para poder eu afastar uma parte do osso do outro. Daí eu parei de sentir a dor, mas só não consigo andar. Hirota aplica a Nivaldo um de seus métodos pouco convencionais e garante a ele que fé e pensamento positivo poderão ajudá-lo a alcançar uma recuperação rápida. Com fé ele vai voltar a andar aí, vai voltar a felicidade completa dele.
Além das massagens, o professor utiliza um intrigante método de colocação de ataduras, elementos que ajudariam a aliviar dores e realizar curas. Eu tenho rinite muito forte, já usei vários remédios e nunca curou. E minha filha já tem rinite, depois que ela fez o curativo, nossa, começou a sair bastante secreção do nariz, sabe? Então é como se estivesse limpando toda a dor. Vim aqui fazer o curativo, passar catarata, né? E com fé e aquilo lá de cima, né? Vou ser curado. O que podem conter as ataduras para que as pessoas se sintam melhor? Será um método para estimular visualmente a fé de seus seguidores ou estará o professor Hirota jogando com o desespero deles? Eu acho que o indivíduo tem mesmo o direito, se ele quiser, de ir aonde ele quiser e buscar alívios ao sofrimento dele. Até porque a medicina não dá conta de responder a esse alívio, a essa demanda. Muitas vezes a medicina chega no seu limite e fala, olha, não há mais nada que pode, do ponto de vista médico, pode ser feito. A fé nos coloca em outro âmbito que vai muito além de nossas linhas ou de nossos limites racionais. Sejam científicos ou até da própria razão. Pero eso curativo, eu não tenho interesse muito. Precisa curar dentro. Dentro daqui. Será que os tratamentos alternativos utilizados por Hirota atuam realmente sobre os problemas de seus pacientes? Até que ponto eles não se deixam levar pela sugestão e o desejo de encontrar uma cura milagrosa? A casa de Hirota em Atibaia recebe principalmente pessoas com dores de coluna. Sem alternativas médicas, as pessoas procuram os procedimentos do professor em busca de uma solução milagrosa. Eu vim aqui porque estava com uma dor muito forte nas costas, mais no quadril, e o médico já me descartou a possibilidade de cura pela medicina, porque eu não posso tomar anti-inflamatório. Os métodos aplicados são quase os mesmos para todos os pacientes. Até que ponto se pode generalizar a causa das dores que os afligem? O quiroprático Denilson Lopes analisa o tratamento segundo os critérios de sua especialidade. É fundamental ter um diagnóstico antes de iniciar um tratamento. Eu acho que falta esse atendimento primário. A técnica de Hirota consiste em aplicar estímulos na coluna com a planta de seus pés e depois com as mãos fechadas. O impacto nas vértebras gera um alívio momentâneo nas costas dos pacientes. Mas quem assegura que esses estímulos não possam causar um dano futuro na coluna? Talvez a parte mais perigosa é quando ele procura a causa do problema com a planta dos pés. Quando ele sobe na coluna das pessoas, né, pode sim correr um risco de fratura. Os pacientes de Hirota ignoram os conselhos médicos e confiam na combinação de fortes gritos com golpes de impacto aplicados sobre suas articulações. O médico me aconselhou que eu não viesse fazer essa massagem, que falou que estava em situação que eu podia sair daqui sem andar. Que tipo de alívio podem realmente causar esses golpes? Será a confiança na recuperação por parte do paciente a chave para chegar a uma cura definitiva? Depois dessa massagem já me sinto melhor. Estou bem bom, se precisar eu volto mais uma vez e tenho certeza que eu vou estar curado definitivamente. Essa sensação acontece nas pessoas que têm um alívio talvez imediato da coisa. Quanto tempo dura isso? Talvez algumas horas ou talvez mentalmente a vida toda. A energia positiva que Hirota afirma transmitir atrai cada vez mais pacientes. Lilian estava grávida do terceiro filho quando descobriu que tinha as trompas uterinas obstruídas. Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada comigo. Foi quando eu descobri, através de um exame no pronto-socorro, que era uma gravidez tubária. Lilian não teve outra opção e teve de ingerir os medicamentos para abortar o feto extrauterino.
Apesar de os médicos darem a ela poucas esperanças de uma nova gravidez, ela foi ao obstetra, Willy Ciesielski, em busca de uma nova oportunidade. 90% das pacientes que têm as duas trompas obstruídas não conseguem engravidar de maneira nenhuma, a não ser por intervenção médica. E a única alternativa seria eu estar fazendo uma inseminação artificial. Depois de tentar com vários especialistas e não encontrar solução para engravidar, Lilian colocou seu sonho de uma terceira gravidez nas mãos do professor Hirota. Após a triste notícia de que tinha as trompas obstruídas, Lilian não desanimou e começou a procurar alternativas para conseguir sua terceira gravidez. Quando eu saí do consultório do Dr. Willy, eu determinei que eu queria, que não era possível eu não poder engravidar mais. Eu queria e eu ia conseguir. Aconselhada pelo marido, Lilian foi à casa do professor Hirota. Ali passou pelo que se chama uma cirurgia espiritual. E o terapeuta garantiu que ela engravidaria sem necessidade de inseminação artificial. Eu, quando coloquei energia, sem querer, sem saber, a pessoa está acordando um milagre. Eu passei por esse tratamento por 6 semanas seguidas. Na 6ª semana, ele falou para mim, você não precisa vir mais, você já está curada, já pode começar a tentar engravidar. Ela retornou aqui com um resultado de exame de gravidez positivo. Como se explica a gravidez de Lilian? O que pode ter ocorrido realmente para que ela chegasse sem problema ao final da gravidez? Os exames de raio-x poderiam, uma porcentagem muito pequena, 1 para 1 milhão, de ter desobstruído essas trompas posteriormente. A outra explicação científica seria o próprio processo inflamatório ter diminuído e ter desobstruído essas trompas. Eu acho que aconteceu comigo, foi um milagre, foi uma graça que eu tive o merecimento de estar recebendo. E uma coisa que não tem explicação. E milagre é normal. Humano tem tudo milagre. Porque todo mundo é Deus. Entendeu? Hoje, Lilian desfruta de sua vida em família com o marido e os filhos. Para eles, o pequeno Otávio é a prova da manifestação divina que o professor Hirota diz trazer. Os outros adeptos também continuam a frequentar sua casa espiritual e difundindo suas experiências em busca de curas. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro. Por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.